A paz do Senhor a todos. Quem está falando aqui é o Emerson. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos e todos que tiver acesso a esse vídeo sobre uma pequena pincelada referente a traduções de Bíblia. Nós vamos estar verificando aqui no vídeo traduções da NVI, NTLH, King James, a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Mensagem, a Nova Versão Transformadora, Nova Bíblia Viva, a Nova Almeida Atualizada, a King James Atualizada, Almeida do século XXI, Tradução Brasileira e Almeida Corrigida Fiel. Tem aqui alguns textos para nós estarmos comparando, só que eu preciso que você primeiro entenda o que é a forma, como que funciona a forma de tradução. É interessante ressaltar no vídeo que existe 2 manuscritos hoje que são cópias que entende-se que é do original, embora é cópias de cópia, mas bastante antiga, que é o texto crítico e o texto majoritário. O que seria isso? É a partir dessas duas formas ou desses dois escritos que as traduções que nós temos hoje é feita. O que é o texto crítico? O texto crítico, na realidade, é um texto onde tem por base os manuscritos mais antigos, né, que se tem conhecimento até hoje, os bem antigos mesmo. E o majoritário é nada mais do que os textos que equivalem aos originais mais recentes, ou seja, é manuscritos antigos também, mas que a data dele é um período bem mais recente do que os textos críticos. Mas é interessante a gente ter essas informações para vocês entenderem a partir de qual circunstância é feita as traduções. Outra coisa também muito importante você ter ciência é o método de tradução da Bíblia, né? Talvez você que vai ver o vídeo conhece, você que não conheça, passe a conhecer. É chamado de equivalência formal e equivalência dinâmica. São as formas que são feitas as traduções. Isso agora na prática. O que é equivalência formal? Equivalência formal nada mais é de que é um método que traduz a palavra por palavra do texto original, ou seja, adotando o seu equivalente sentido, né, ali no texto original. É interessante que eles pegam palavra por palavra e vai verificando o seu equivalente ali, o que isso vai significar na nossa língua portuguesa. Aí faz a tradução com a forma bem precisa do seu real significado, o que está na língua hebraica para o português ou do grego para o português. E a equivalência dinâmica é um método onde traduz a frase original adotando a expressão equivalente de forma dinâmica no novo idioma. Para você entender, ela é diferente do método de equivalência formal, porque esse método formal, como citei antes, o que ele faz? É palavra por palavra. Agora na dinâmica é diferente. Ele traz o sentido da frase e não a palavra por palavra. Ou seja, ele pega uma frase no total e vê o que aquela frase significa. Aí pega o significado da frase completa e dá um sentido mais perto do original. Então muda poucas coisas. Ambos os métodos possuem seus pontos positivos e talvez a melhor solução que eu indico também é ter bíblias, traduções com ambas as formas, que uma complementa a outra. Só para vocês terem ideia, um exemplo muito claro é em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A palavra grega traduzida como entranhas é spengnon, ou seja, significa tripas, né? Isso seria na
no original. Mas no nosso idioma, a melhor tradução para essa palavra seria algo como profundos afetos de misericórdia, ou seja, em vez de ser entranhas, é profundo sentimento, afeto, né? Só que por outro lado, quando se usa apenas a equivalência dinâmica, como eu citei acima, sem ser podada, sem ter uma agregação na nossa língua, né, os princípios da equivalência formal vai sempre correr o risco de obter uma tradução menos entendível. As pessoas não vão entender. Então é necessário ter as duas, tanto a forma dinâmica quanto a equivalência formal ou equivalência dinâmica, para vocês entenderem. Pois bem, aqui está Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Na NVI, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na NTLH está escrito: no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aqui na King James está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá aqui, eu não vou ler todas porque eu estou fazendo um vídeo, então você pode estar verificando. Vou passar lentamente, deixar um pouco para vocês estar comparando, tá? Vou voltar mais um pouquinho para vocês comparar vocês mesmos. Gênesis capítulo 1 e 2, aí vocês comparam, porque é muito interessante a gente entender isso. Na minha humilde opinião, eu optei pela NVI, né, que é bastante fiel ali aos textos e usa também tanto uma quanto a outra para poder a equivalência dinâmica e também a equivalência formal nos seus textos, então por isso que ela é muito boa. E também eu optei pela Almeida Revista e Atualizada. É uma Bíblia muito boa, que traz alguns aspectos bons, onde as palavras ela não é inteligível, né? A gente consegue compreender e também não muda a dinâmica do texto, porque tem Bíblias que você vai ver que ela muda muito, muito, muito mesmo o texto e acaba complicando, porque dá um outro sentido à palavra de Deus, né? Então vai acompanhando aí, vocês vão verificar por vocês mesmos. Aqui em negrito é a Bíblia, né? Que essa daqui é a mensagem. Logo abaixo tem a NVT, que é a nova versão transformadora. Então você vê que os textos mudam algumas coisas, uma da outra, outras são iguais. Mas o bom é se você tiver todas essas Bíblias. Se não tiver, sempre esteja pesquisando, comparando, porque muitos textos, às vezes, é até interpretado errado pelo fato da pessoa ter uma Bíblia que foi um pouco equivocada na sua tradução. Temos aqui agora também a Nova Almeida Atualizada, que também é uma tradução boa, eu gosto muito dela, que ela segue ali a ARA, né? Que é a revista atualizada. A King James logo abaixo, King James atualizada. Temos também Almeida do século 21 logo abaixo. Depois vocês podem estar pesquisando no Google Play e até em outros lugares que tem essas Bíblias na internet, e de forma geral vocês podem obtê-la caso você não tenha impressa. E temos aqui também a tradução brasileira e Almeida corrigida. Então assim, são algumas passagens. Tem mais passagem aqui no Salmo 16, versículo 5. É um pouco menor, mas porém vai mostrar algumas diferenças entre as Bíblias. Então é bom você estar sempre pesquisando, não esquecendo que a Bíblia ela tem duas formas de tradução, que é chamada de equivalência formal e equivalência dinâmica, que são aí as formas de traduções da Bíblia. E também vocês não podem esquecer
dos dois textos, as cópias dos originais. Eu falo cópia porque não são mais originais, né? Quando eu falo originais, é no sentido de escrita pelas mãos dos apóstolos, e sim cópias que foram cópias dessas mesmas, que é o texto crítico e o texto majoritário. Então não esqueça disso, isso é básico, para que você possa compreender aí como se dá a forma de tradução, ok? Então fica aí um forte abraço. Qualquer dúvida põe aí no comentário e a gente vai estar